vai prestar um concurso da Banca CESP ou Sebrasp sabe muito bem. A prova de português deles não é uma prova qualquer. Ela tem um código próprio, um jeito de pensar. E é exatamente isso que a gente vai fazer aqui hoje. Vamos decifrar esse código juntos. Vou te mostrar uma estratégia que, olha, vai muito além de só decorar regrinhas de gramática. Vamos lá? Essa frase parece forte, né? Meio radical. Mas ela é a mais pura verdade e resume a frustração de muita, mas muita gente. Sabe aquela sensação de estudar gramática por meses a fio e na hora H, na frente da prova, a insegurança bate? Pois é, isso acontece porque o método tradicional, aquele de sentar e memorizar, simplesmente não encaixa com a lógica do CESP. É preciso virar a chave. Então a pergunta é, por que aquele método que até funciona para outras bancas famosas não dá certo com o CESP? A resposta é simples, porque o CESP joga um jogo diferente. A banca tem um jeito muito específico de fazer as questões. E entender essa lógica é, sem dúvida, o primeiro grande passo para ser aprovado. Olha só essa tabela, ela deixa tudo bem claro. A grande sacada é entender onde é que o CESP é previsível. Não é no conteúdo em si, mas na forma de cobrar. Enquanto outras bancas às vezes viajam, o CESP é super fiel ao seu padrãozinho semântico-sintático, e é justamente essa repetição que faz com que estudar por provas antigas seja a arma mais poderosa que alguém pode ter. A solução, então, é bem clara. É preciso parar de focar só na teoria pura e começar uma verdadeira imersão prática. É quase como aprender um dialeto novo, sabe? O cespiano. É preciso aprender a falar a língua da banca para entender o que ela realmente quer. E essas expressões aqui, isso aqui é o coração do dialeto CESPiano. Pode pegar qualquer prova do CESP, elas vão estar lá. Entender o que a banca de fato quer dizer com prejudica a correção gramatical, ou o que ela espera quando diz infere-se. Isso não é só sobre saber vocabulário. É a chave para decodificar a questão e fugir das pegadinhas. E chegamos num ponto fundamental. O CESP não está tão interessado em saber se a pessoa consegue classificar uma oração subordinata adverbial concessiva. Não. O que a banca quer saber é se a pessoa entende que trocar embora por conquanto mantém a ideia de concessão. É tudo sobre a função da palavra, o sentido dela dentro do texto. Certo, mas como é que se ganha essa fluência em cespiano? Bom, só ficar resolvendo questão atrás de questão sem método não adianta muito. É preciso ter um jeito sistemático de analisar cada erro. É o que a gente chama de engenharia reversa. Esse processo todo tem 4 etapas que são essenciais, como a gente vê aqui. E nós vamos passar por cada uma delas, porque é exatamente aqui que um erro de hoje se transforma no acerto de amanhã. O primeiro passo é sempre o diagnóstico. Por que o erro aconteceu? Foi o simples descuido? Um não que passou batido? Foi falta de conhecimento de uma regra específica? Ou foi um erro de interpretação, de não entender o que a banca queria? Identificar a causa real do problema é o único jeito de corrigir a rota de verdade. Agora, para as questões de reescrita, a tática é muito visual. Tem que copiar a frase original e a frase proposta lá no caderno de erros e, o mais importante de tudo, sublinhar exatamente o que mudou. Pode ser uma vírgula, uma palavra, a ordem de um termo. Esse simples ato de sublinhar cria uma memória visual muito forte. O cérebro começa a reconhecer os padrões, as armadilhas da banca. Nas questões de substituição de palavras, nunca, jamais confie no que soa bem. A abordagem precisa ser 100% técnica. É um checklist de 3 pontos. Primeiro, a classe gramatical das palavras é a mesma. Segundo, a concordância continua certinha. E terceiro, e mais importante, a ideia central da frase foi mantida. Tem que passar por esses 3 filtros. Ok, agora que já temos o método, a pergunta é, onde aplicá-lo? Não adianta sair estudando o edital inteiro com a mesma força. É preciso ter foco, mirar no que realmente derruba ou aprova. E para isso, existe o triângulo de ouro do CESP. E olha só esse número, porque ele muda completamente o jogo. Entre 60% e 70% de todas as questões de gramática do CESP giram em torno de apenas 3 assuntos. É isso mesmo. Dominar esses 3 assuntos é o caminho mais curto e inteligente para aprovação. E aqui estão eles, os 3 pilares do triângulo de ouro. Primeiro, conjunções, que são a espinha dorsal do texto. Segundo, pontuação, com um foco quase obsessivo na vírgula. E terceiro, a reescrita de frases, que é a questão que junta tudo isso. A maior parte dos pontos está concentrada aqui. Falando de conjunções, o segredo é o valor semântico. A banca adora propor a troca de uma conjunção concessiva, tipo embora, por uma adversativa como o mas.
A frase pode até parecer gramaticalmente ok, mas o sentido original foi para o espaço, e para o CESP o sentido é sagrado. Aqui não tem atalho, tem que memorizar as tabelas de conjunções e seus valores. Agora, sobre pontuação, por favor, esqueça aquela ideia da escola de que vírgula é uma pausa para respirar. No universo do CESP, vírgula é sintaxe pura. É uma ferramenta técnica que pode mudar da água para o vinho o significado de uma frase. Não é intuição, é técnica. E este aqui é o exemplo clássico que ilustra isso com perfeição. Com as vírgulas, a oração é explicativa, ou seja, ela generaliza. A frase está dizendo que todos os alunos estudaram e, por consequência, todos passaram. Agora tira as vírgulas. A oração vira restritiva. Ela especifica que apenas aquele grupo de alunos que estudou é que passou. Uma vírgula define quem foi aprovado. É muito poderoso. A reescrita de frases é a grande prova final. É a questão que junta tudo: pontuação, regência, concordância, semântica, tudo ao mesmo tempo. A estratégia aqui é não tentar ler a frase inteira de uma vez. Quebra em blocos. Primeiro, checa a concordância do sujeito com o verbo. Depois, a regência. Depois, o sentido. É uma análise em camadas. E aqui vai uma dica de ouro, uma maldade da banca. Cuidado com as reescritas que parecem muito sofisticadas, muito elegantes. Muitas vezes, essa beleza toda esconde um erro sutil de crase, de regência. A banca usa isso como armadilha para quem confia mais no ouvido do que na técnica. Para a gente fechar, o sucesso na prova do CESP depende, no fim das contas, de uma virada de chave na mentalidade. É preciso parar de pensar como um falante comum da língua e começar a pensar com a cabeça da própria banca. E o que isso quer dizer na prática? Que, na dúvida, na hora do aperto, a interpretação mais literal, mais pé no chão, mais grudada na regra gramatical é a que costuma ser a correta. Achismo, intuição, mas isso soa melhor, nada disso garante ponto. O CESP exige uma análise fria, técnica e objetiva. E para terminar, fica essa pergunta, uma reflexão fundamental para qualquer preparação. O estudo hoje está focado em apenas decorar regras soltas ou em decifrar o padrão de pensamento da banca? A resposta para essa pergunta pode ser exatamente o que falta para aprovação no CESP.